Olá, seja muito bem-vinda ao meu quadro Empoderando a Minha Criança no Japão. Aqui eu trago dicas, informações, assuntos importantes que podem ajudar você a acompanhar melhor o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha nos primeiros anos da escola japonesa. Eu sou Erika Takamura e o tema de hoje é: como posso ajudar melhor a minha criança a ter um futuro profissional de sucesso no Japão? O sonho de toda mãe é que seu filho, a sua filha tenham um futuro brilhante, que tenham muitas oportunidades boas de trabalho, uma carreira de sucesso, não é mesmo? E a gente está dispostas a fazer isso acontecer, custe o que custar, né? A gente está disposta a trabalhar duro nisso. E eu sei disso porque, né, hoje eu também sou mãe e eu desejo muito isso para o meu filho. E é isso que ele só tem 1 ano e 5 meses. Só que quando esse processo de educação, de formação de pessoa e a busca de oportunidades melhores é feita em outro país, nós, como pais, precisamos estar ainda muito mais próximo das nossas crianças, dos nossos pequenos, para que esse processo aconteça com sucesso. Pois a criança ela já está passando por essa dificuldade cultural de se encaixar dentro, né, de uma cultura diferente, sofrendo até mesmo discriminação. E se tratando de um país muito fechado, muito diferente do Brasil, é muito importante a gente estar muito mais próximo nessa fase inicial, que a criança ela está se descobrindo, ela está formando a sua personalidade, a sua capacidade de habilidades, e a base, né? Esse início aí é a base para ela se desenvolver como pessoa. E para você, mamãe, ter mais capacidade de acompanhar melhor o desenvolvimento do seu filho, da sua filha nessa fase inicial, é primordial sim que você tenha o conhecimento do idioma japonês, pelo menos para conseguir aí acompanhar nessa fase inicial, né, nesses primeiros anos da escola japonesa. Aí você deve estar perguntando, nossa, mas é primordial? E por que, Érica? Porque a educação do Japão é realmente muito puxada se a gente comparar com a educação do Brasil. Então, só para você ter uma noção, no Brasil, as férias escolares, as crianças elas se desligam completamente da escola. Então, elas não precisam estudar, elas não precisam fazer lição de casa. As férias escolares realmente é aquele momento lá que ela fica longe de tudo que lembra a escola. Não é mesmo? Eu também, quando era criança, eu não via a hora de chegar às férias para poder, às vezes, nem fazer nada, mas eu só não queria estudar, não queria fazer lição de casa. Só que no Japão é muito diferente. No Japão, por mais que as crianças elas não precisem, né, mais ir para a escola, por questão de férias, a rotina dentro de casa ela continua igual, né? Então ela ainda precisa estar estudando, ela precisa fazer a lição de casa e é muita coisa que a criança ainda precisa continuar fazendo. Dá até uma dosinha, mas isso envolve o método da facilidade da aprendizagem, porque os japoneses acreditam que se a criança nesse período de férias ela não estudar, não tiver contato com o conteúdo da escola que ela vem aprendendo, ela vai esquecer tudo. Então, quando voltar, né, as aulas voltarem, as crianças iam ter que retomar tudo de novo os estudos e, né, isso iria atrasar todo o processo de aprendizagem. E confesso que para mim isso faz muito sentido, porque eu também, na época quando eu estava na escola, nas férias era maravilhoso, mas quando voltava, né, para a escola eu ficava, gente, mas o que era mesmo que a professora tinha falado? Nossa, será que a professora falou isso mesmo? Então, eu não me lembrava. Tanto que até mesmo um exemplo recente que aconteceu comigo, que acontecia, né, comigo, que foram várias vezes, foi que quando eu entrava de férias, aí depois de aí um período aí de 1 ano de trabalho, eu tirava férias de 1 mês, e aí quando eu voltava das férias eu esquecia completamente, assim, do que eu estava fazendo antes de entrar de férias, e eu sempre fazia as mesmas coisas todos os dias, e eu não lembrava, então eu ficava pensando, eu falei, nossa, será que era isso que eu fazia? Nossa, como que eu fazia isso? Como que eu fazia aquilo? Até a senha do computador que eu usava para ligar todos os dias meu computador, imagina, a mesma senha todos os dias para ligar o computador, eu não lembrava quando eu voltava das férias, porque a gente se desliga tanto e simplesmente eu esquecia, né? Até a senha do computador. Teve até um dia que eu tive que ligar lá para uma pessoa do TI para me ajudar a recuperar a senha, porque eu realmente, assim, eu não lembrava, né? E aí depois disso eu passei a marcar no caderno, né, para nunca mais esquecer.
E se a gente pensar, né, se até às vezes, eu não sei se aconteceu já com você, mas assim, se comigo de aprender, de esquecer uma única coisa que eu sempre fazia, imagine, né, para as crianças que estão aprendendo todo dia uma coisinha diferente, né, e aí vem as férias, elas esquecem, se desligam de tudo, e aí vai voltar das férias e tem que relembrar tudo, todas essas coisinhas que elas aprenderam todo dia, uma coisinha diferente. Então, realmente, assim, essa, essa metodologia, né, do Japão, continuar dando a lição de casa, faz muito sentido. E outro motivo para os japoneses aplicarem, né, esse processo de aprendizagem, de mesmo no período de férias escolares, as crianças continuarem estudando, tendo essa rotina dentro de casa, é a disciplina. Eles acreditam que a criança tendo essa rotina de estudo, mesmo no período de férias escolares, elas vão crescer, vai ser um estímulo para serem pessoas disciplinadas. Porque na vida nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta, ou melhor, eu acho que nunca a gente vai só fazer o que a gente gosta. Então, às vezes, até o trabalho que a gente gosta, algo que a gente se propôs a fazer mesmo, vai chegar tem um dia que a gente não tá a fim de fazer isso. Por exemplo, até mesmo ir para academia, emagrecer, são coisas que a gente mesmo decide fazer, a gente quer conquistar um objetivo de emagrecer, de ficar forte, enfim. Ninguém fala pra gente, olha, ninguém obriga a gente, vai fazer academia, dificilmente, né? Mas isso são decisões que a gente mesmo toma, a gente se propõe a fazer e a gente mesmo se sabota, né? Então tem dia que a gente tá cansado, fala, não vou hoje, aí depois também não vai amanhã, e depois não vai mais. E aí a gente continua lá, se sentindo gorda, se sentindo sem saúde, queria estar forte e não tá. E é isso, a gente vai tendo a própria frustração, porque a gente não consegue conquistar algo que a gente mesmo se propõe, que se propôs a fazer. E a gente perdeu dinheiro, e ainda perdeu tempo, e a gente fica com uma frustração enorme. E por isso a importância da disciplina, porque ela nos ajuda a conquistar os nossos próprios objetivos, né? Porque às vezes, como, né, eu disse, às vezes a gente mesmo desiste do que a gente mesmo quer conquistar. Imagine o que a gente não tá a fim de fazer, né? Então fica muito difícil. Então, por isso a importância da disciplina, das crianças aprenderem, se estimularem sobre a disciplina. E por isso, mamãe, se você tiver conhecimento do idioma japonês, você vai conseguir ajudar o seu filho a passar por esse processo aí bem puxado, né, da escola, com muito mais motivação, com muito mais prazer, muito mais facilidade, né? Porque imaginem vocês, né, nas férias, vocês vão viajar e aí vocês passam lá o dia, né, brincando, se divertindo, e aí de noite vocês retornam pro hotel, retornam pro quarto lá, e aí seu filho tem que começar a fazer as lições, né? Imagina ele estudando sozinho, né? Como que não seria assim desmotivante, né? Já naquele calor lá das férias e sozinho. Então, pelo menos você conseguindo lá sentar realmente junto com ele, estudar junto com ele, transformar esse momento chato, né? Mas um momento de prazer, isso vai ajudar muito nesse processo para que ele não fique lá com raiva dos estudos, né? E queira desistir de estudar e falar, eu não gosto de estudar. E por isso que é também importante você entender esse conceito aí por trás da quantidade de lições que a escola japonesa manda, né, para o seu filho, para sua filha, para que ele ou ela se torne uma pessoa disciplinada. E outro ponto muito diferente entre a educação do Japão e do Brasil é a metodologia de aprendizagem pelo autoestudo. Então, o Japão ele preza muito que o aluno ele estude sozinho, sem depender completamente da escola. Então, eles falam do Yoshu e Fukushu. Então, vamos começar pelo Fukushu. O Fukushu é aquela revisão que a gente já está acostumada no Brasil, que é rever o que foi visto em sala de aula. Então, por exemplo, a criança ela vai para a escola, ela aprende e aí quando ela volta para casa ela faz a lição de casa e vê lá se o que a professora falou, ela entendeu, se consegue fazer a lição de casa e pronto. Agora o Yoshu não, o Yoshu ele é diferente, o Yoshu é aquela revisão que se faz antes da aula.
Então, antes mesmo de a professora ter explicado a matéria, né? Então, por exemplo, o seu filho vai para a escola hoje e quando ele retornar da escola, ele vai fazer lá a revisão normal, que é o Fukushu, aquela que a gente já está acostumada, né, aqui no Brasil, fazer a lição de casa, para depois que a professora explicou a gente, né, ver se entendeu mesmo. E aí, depois disso, depois que ele terminar essa revisão, ele vai fazer a revisão para o dia seguinte, ele já vai se preparar para a aula de amanhã. Então, ele vai ver qual que é a matéria que a professora, qual o assunto, né, o tema lá que a professora vai ensinar, e ele já vai ver antecipadamente, antes mesmo da professora explicar, ele já vai tentar entender sozinho a matéria. E aí sim, amanhã ele vai para a escola e vai ver se o que ele leu lá, né, no livrinho no dia anterior, é o que ele entendeu, se, né, é a mesma coisa que a professora está falando. Né? E é esse processo que é feito todos os dias, né? A criança ela tem esse Fukushu, o Yoshu, Fukushu, Yoshu. Então ela faz a revisão que a professora explicou e depois faz a revisão já se preparando para o dia seguinte, antes mesmo da professora explicar. E os japoneses acreditam que esse processo de Yoshu, né, que é aprender antes da professora mesmo explicar, desenvolve aí a mentalidade independente, né, de ter um pensamento fora da caixa, de não ser uma pessoa preguiçosa para aprender, de conseguir aprender, correr atrás das informações sem precisar ficar dependendo só de alguém te explicando. E esse tipo de aprendizagem também é muito bom, né, para a formação do ser humano. Quantas pessoas preguiçosas você não conhece? Eu também conheço muitas e confesso que eu também, antes de entender essa metodologia, eu também era muito preguiçosa. Antes de começar a trabalhar com os japoneses, eu era muito preguiçosa. E eu levei também muitas broncas por causa disso, porque eu esperava muita informação de coisas que eu conseguia, assim, estudar sozinha, aprender sozinha, e às vezes a gente fica esperando outras pessoas ensinarem a gente, e às vezes a gente não sai do lugar porque a gente mesmo não corre atrás das nossas informações. Então agora imagina a sua criança já tendo aí dificuldade já na adaptação, né? Com a cultura, com os hábitos dos japoneses e ainda tendo que encarar aí esse processo de estudo, né? De fazer a revisão antes e depois das aulas e tudo isso sozinha. Eu sei que muitos pais estrangeiros, né, por estarem preocupados com essa situação, né, do filho, eles buscam reforços escolares, professores particulares para ajudarem, né, o seu filho, a sua filha, já que eles mesmos não conseguem. Mas você não acha que seria muito melhor, né, para o seu filho ter você ajudando ele? Porque, né, esse início aí de fase que a criança está se desenvolvendo, né, que ela está aí formando a sua base como pessoa, ela está entre os seus 6 e 12 anos, ainda é muito pequenininhos, né? Então não seria muito mais leve, né, para ela, muito mais motivadora para ela, tendo você como um apoio ali, né, estando do lado dela, estando muito mais próximo dela. Por isso, mamãe, meu incentivo é que você aprenda sim o Nihongo, pelo menos para conseguir ajudar a sua criança nessa fase inicial aí, nesses estudos primários, né, para que ela não se desmotive dos estudos. Mas um ponto fundamental que você precisa ter a clareza é que não é porque a sua criança se comunica bem em japonês, ela fala bem, né, o japonês, ela se vira muito bem no dia a dia, que ela está indo bem na escola. Mas como assim? Ela se comunica como uma nativa, mas não vai bem na escola. Então vamos, né? Então como exemplos vamos pegar aí o Brasil. No Brasil, quantos brasileiros falam fluentemente o português? Quando eu falo fluentemente, é que a pessoa consegue se comunicar, né? Então, você encontra com ela, você entende tudo que ela quer falar para você fala com ela, ela também te entende. Então, quantos brasileiros fluentes existem no Brasil? Então, praticamente todos. Todo brasileiro que você conversa, que você conhece, ele sabe falar e ele também te entende, certo? E agora desses brasileiros, quantos brasileiros conseguem escrever, conseguem ler, conseguem fazer uma faculdade, conseguem fazer um curso? Ou melhor, quantos alunos brasileiros vão bem na escola? Mesmo escolas particulares, não são todos que tiram notas altas.
né? Não são todos que passam em faculdades, né? Em boas faculdades. Sendo que no Brasil a alfabetizagem ela é mais simples, né? Porque a criança ela só precisa aprender o ABC, né? O abecedário, e a forma de escrita que é ou cursiva ou aquela letra de forma. E já no Japão ali a dificuldade é um pouco maior, a complexidade, né? Porque tem os dois tipos de alfabeto, né? O katakana e o hiragana, e são diferentes porque você escreve, sim, palavras diferentes com ele, você, né, tem palavras que você usa tem palavras que você tem que utilizar o outro, é outro tipo de escrita, e também o kanji, né, ao total aí são 40 mil kanjis, mas para a pessoa ser considerada alfabetizada, só ali 1.500 ali já tá bom, mas imagina, é muita coisa, e sem considerar, né, na formação das palavras, né, eu só tô falando do abecedário, mas fora que tem as palavras, ou seja, né, até para você formar uma palavra com kanji, você tem que decorar, né, qual é o kanji e qual é o outro kanji que juntos formam uma palavra, né? Então, assim, a complexidade é muito, muito diferente. Então, se você não souber, se a criança não souber um kanji, às vezes ela já não consegue, né, formar a palavra, ela já não consegue ler o que está escrito. E por isso eu estimulo muito, mamãe, para que você tenha o conhecimento do idioma japonês para ter capacidade de entender realmente se a sua criança ela está aprendendo, né? Se ela não tem nenhuma dificuldade com o idioma, com o conteúdo, né? Que ela tá, né? Vendo na escola, porque o idioma ele é sim um idioma difícil. Se a gente for pensar que a gente quer que a nossa criança tenha um futuro aí profissional de sucesso no Japão. E às vezes a criança ela não conta para os pais que ela tá tendo ali dificuldade, né, que ela não tá conseguindo acompanhar, às vezes por medo também de deixar a mãe, o pai chateado, ou de levar uma bronca, né, ou até mesmo de ter que ir para pro reforço, né. E eu falo isso porque eu não sei você, mas eu também, eu não contava, né, para os meus pais, tanto que até quando falei um pouco sobre isso em outro vídeo anterior, mas eu ia muito mal, né, nos estudos, e meus pais só descobriam na hora da prova, quer dizer, depois, né, da prova, lá tinha lá a minha nota baixa, e a escola mandava, né, a gente, né, mostrar as provas para os pais e tinha que pedir assinatura, né, para dizer que o pai e a mãe estão cientes da nota baixa do filho. E aí só nesse momento que minha mãe e meu pai descobriam, e aí depois eles me colocavam, né, no reforço, e aí eu tinha que, né, ia pro reforço, aí eu tinha que estudar ali a matéria que eu tinha ido mal, e ainda mais a matéria do dia que eu estava aprendendo, tudo novo lá, né? Então isso vai virando uma bola de neve. Aí você pode me perguntar, ué, mas Érica, não é a própria professora que identifica se meu filho ou minha filha está tendo dificuldade nos estudos? Pois é, pode ser que não. Pode ser que ela não consiga identificar, né, já que são tantos alunos dentro de uma sala de aula, ou pior, né, pode ser que ela considere o desenvolvimento do seu filho normal, né, já que ele é um estrangeiro, ou se ela comparar o desenvolvimento do seu filho com outro estrangeiro que também está indo mal nos estudos, né? E por isso é muito importante você estar muito próximo aí da sua criança, entendendo realmente o que ele está fazendo, o que ele está estudando, se ele realmente está aprendendo, se ele não está com nenhuma dificuldade nos estudos, né? Porque aí você tendo, né, essa proximidade, você vai conseguir identificar. E aí qualquer problema, qualquer dificuldade que você identificar, você já vai conseguir você mesmo ir conversando com a professora e vendo se o desenvolvimento do seu filho é assim mesmo comparado com os outros japoneses, porque os nossos filhos possuem capacidade total para aprenderem iguais aos japoneses nativos. Às vezes o que falta mesmo é esse acompanhamento mais próximo com eles. E onde eu quero chegar com tudo isso que eu falei? Quero que você, mamãe, tenha conhecimento de como a educação do Japão ela é muito puxada. Não só em relação ao conteúdo, ao idioma em si, né, do japonês, que é muito difícil, mas como que é essa metodologia de aprendizagem, de ensino que os japoneses aplicam, né, dentro das escolas, dessa questão das crianças terem que estudar, né, mesmo nas férias, e delas também
terem que fazer essa revisão, esse autoestudo, né? E por isso, mamãe, se você for capaz de descobrir as dificuldades que a sua criança está tendo nos estudos, você vai conseguir ajudá-la muito mais rápido, né? E muito melhor. Não só em relação à lição de casa em si, sentar junto com ela, estudar junto com ela, mas também em conversar com a escola, com a professora, sobre a dificuldade que você está vendo, que a sua criança está tendo. E aí a professora vai conseguir também te ajudar nesse processo para não deixar a sua criança ficar para trás. E não esqueça que não é porque as crianças se comunicam bem que elas estão indo bem na escola. Então, por isso eu acredito, mamãe, que é muito importante você saber o Nihongo para conseguir ajudar a sua criança nessa fase inicial, né? Que ela tá aprendendo, ela tá se desenvolvendo, tá criando aí sua base como pessoa, tá pegando o gosto pelos estudos, e se ela já sentir essa dificuldade no início, provavelmente vai atrapalhar todo esse processo aí de aprendizagem, e as chances dela ir para a faculdade assim também vão ser menores. E esse foi meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Mata né!